amigos da Casa da Acolhida. É com muita alegria que estamos aqui para trazer uma pequena mensagem de Natal em nome dessa casa de amor para todos que caminham conosco, nossos companheiros de tarefa, os frequentadores da casa, os amigos que nos seguem, que assistem às nossas palestras, os nossos estudos. O nosso coração é tão pequenininho diante da grandiosidade desse momento, mas nós pedimos que o nosso Mestre nos auxilie a traduzir um pouquinho da beleza e da grandiosidade dessa data. O Natal, o nascimento de Jesus. Esse irmão maior que veio até aqui, até junto de nós, trazer os seus ensinamentos, exemplificar através da vida a forma como devemos conduzir as nossas vidas. Obrigado, Mestre Jesus, por ter a coragem e ter o amor por toda essa humanidade e experienciar aqui conosco, nos deixando tão sublimes exemplos para a nossa formação, para o nosso aprendizado. Natal literalmente significa nascer, significa nascimento. E a doutrina espírita, ela nos convida a nascer de novo a cada dia, nos transformando em pessoas melhores. E essa data nos remete a essa reflexão. Reflexão do que fomos, do que somos, do que precisamos melhorar, daquilo que precisamos incrementar para favorecer mais aqueles que estão conosco, que estão dependendo de nós, que estão caminhando conosco. Os ensinamentos do Cristo nesse momento, nesses dias, eles nos lembram o tempo todo o seu amor, a sua caridade, a sua bondade infinita e nos convidam a fazer o mesmo. Nos convidam a procedermos como Ele procedeu, agirmos e reagirmos como Cristo nos ensinou. A União Espírita, ela nos trouxe esse mês uma mensagem intitulada Cartão de Natal, que é da nossa benfeitora Meimei. Ela pode ser encontrada na obra Antologia Mediúnica do Natal, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Eu queria pedir uma licença aqui para vocês para compartilhar essa mensagem. Ao clarão do Natal, que em ti acorda a música da esperança, escuta a voz de alguém que te busca o ninho da própria alma, alguém que te acende a estrela da generosidade nos olhos e te adoça o sentimento, qual se trouxesses uma harpa de ternura escondida no peito. Sim, é Jesus, o amigo fiel que volta. Ainda que não quisesses, lembrar-lhes-ia hoje os dons inefáveis, ao recordares as canções maternas que te embalaram o berço, o carinho de teu pai, ao recordar-te nos braços enternecidos a paciência dos mestres que te guiaram na escola e o amor puro das velhas afeições que te parecem distantes. Contemplas a rua onde luminárias e cânticos lhe reverenciam a glória, entretanto vergas-te ao peso das lágrimas que te desafogam o coração.
é que Ele te fala no íntimo, rogando perdão para os que erram, socorro aos que sofrem, agasalho aos que tremem na vastidão da noite, consolação aos que gemem desanimados e luz para os que jazem nas trevas. Não hesites, ouve-lhe a petição e faze algo. Sorri de novo para os que te ofenderam, abençoa os que te feriram, divide o farnel com os irmãos em necessidade, entrega um minuto de reconforto ao doente, oferece uma fatia de bolo aos que oram sozinhos, sob ruínas e pontes abandonadas, estende um lençol macio aos que esperam a morte, sem aconchego do lar. Cede pequenina parte de tua bolsa no auxílio às mães fatigadas que se afligem ao pé dos filhinhos que enlanguecem de fome, ou improvisa a felicidade de uma criança esquecida. Não importa se diga que cultivas a bondade somente hoje, quando o Natal te deslumbra. Comecemos a viver com Jesus, ainda que seja por algumas horas, de quando em quando, e aprenderemos pouco a pouco a estar com Ele em todos os instantes, tanto quanto Ele permanece conosco, tornando diariamente ao nosso convívio e sustentando-nos para sempre. Essa é a mensagem que a nossa benfeitora nos traz e que nós compartilhamos com vocês para lembrarmos a importância dessa data. Como ela nos diz aqui no final, não importa se diga que cultivas a bondade somente quando o Natal te deslumbra. Comecemos a viver com Cristo, ainda que seja por algumas horas, de quando em quando, e aprenderemos pouco a pouco a estar com Ele em todos os instantes, tanto quanto Ele permanece conosco. Nos alegremos com o Natal. Felicidade aos nossos corações que têm Cristo dentro deles, que vislumbramos diante de nós oportunidades de compartilhar o amor que Ele teve por nós e que Ele tem por nós. Que nós possamos fazer isso, mesmo que de quando em quando, de pouco em pouco, porque assim, num determinado momento, isso se tornará um hábito lindo nas nossas vidas. Feliz Natal, um ano novo abençoado para todos, para todas as famílias que formam a Casa da Acolhida e que participam conosco das nossas tarefas. Que o próximo ano nós possamos estar mais presentes, que nós possamos servir melhor ao Cristo. Felicidades a todos, saúde e que Jesus renasça em todos os corações, com seu amor, com seu carinho e com todos os seus ensinamentos. Luz e paz para todos.
estrelas que iluminam o infinito são os olhos de Jesus. Vejo os homens caminhando aqui na terra, necessitados de luz. É Natal, é momento de alegria e amor. É o Cristo renovando os corações. É a paz desfazendo toda a guerra. É Natal, é momento de alegria e amor. É o Cristo renovando os corações. É a luz iluminando toda a terra. As crianças vão seguindo pelas ruas, levando fachos de luz. E os anjos cantam hinos de louvores para o menino Jesus. É Natal, é momento de alegria e amor. É o Cristo renovando os corações. É a paz desfazendo toda a guerra. É Natal, é momento de alegria e amor. É o Cristo renovando os corações. É a luz iluminando toda a terra. É Natal, é momento de alegria e amor. É o Cristo renovando os corações. É a luz iluminando toda a terra. Olá, amigos da Casa da Acolhida. Que alegria estarmos aqui reunidos para comemorar mais um aniversário do nosso Mestre Jesus, que há 2021 anos esteve aqui na Terra, deixando, seu rastro de amor, de paz e de esperança. Que essa data e todos os dias, do nosso ano seja repleto de muita harmonia em todos os lares, de todos os irmãos que assistirem o vídeo, de todas as pessoas que nós convivemos. Que através dessa música que nós vamos cantar, que nós possamos sentir a presença, sentir a alegria do renascimento, que é o que todos nós somos destinados para a nossa ascensão espiritual. Natal, Natal, é redivivo toda vez que um corpo é construído, esperado, assumido, não importa o dia, o mês. Natal, Natal, é redivivo quando alguém no corpo é renascido, nova chance, nova vida desde o corte do cordão. A estrela de Belém brilha em cada coração, na certeza do
além, o fanal da evolução. Toda vida é divina luz. Todo dia é dia de Natal. Glória a Deus na terra e nos céus, que renasce a vida. Sê bem-vindo à casa do Senhor. O banquete está à mesa da redenção. Glória a Deus na terra e nos céus, que renasce a vida. Sê bem-vindo à casa do Senhor. O banquete está à mesa da redenção em nós. Muita paz a todos. Amigos da Casa da Acolhida, queridos irmãos, é sempre motivo de muita alegria quando nos é oferecido a oportunidade de todos nós, juntos, podermos dedicar um pequeno tempo do nosso dia para conversarmos, para entendermos, para compreendermos, dentro daquilo que foi proposto, as verdades que nos cercam, pois é somente através da verdade que poderemos caminhar. Antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos dedicar alguns momentos à prece. Pai, bondoso e infinito, mais uma vez, aqui hoje estamos para todos nós juntos podermos dedicar estes momentos sob a égide dos bondosos espíritos de mais alto, ao estudo, ao entendimento, à compreensão. Pai, Tu que és infinito de bondade e amor, santificado seja vosso amado e querido nome. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. Não nos deixeis cair em tentações, pois a teu reino, o poder e a glória por todo sempre. Queridos companheiros, mais um ano dentro daquilo que não podemos esquecer, foi previsto, estamos aqui novamente, pois normalmente o nosso trabalho seria de que, na última reunião que todo ano se realiza na Casa da Acolhida, trazer a palavra da espiritualidade. Pelas orientações que temos recebido, pela disciplina que nos rege o comportamento, a nossa orientação foi de que fizéssemos ou conversássemos um pouco a respeito das coisas espirituais. Preparamos talvez algo que é de nosso conhecimento, mas com a necessidade de fixarmos bem os conhecimentos,
e, dentro dos conhecimentos, nos programarmos para o ano que se aproxima. E quando falo em programarmos, quando pensamos no Natal, quando lembramos de Jesus, não o Jesus crucificado, mas o Jesus que nos orientou, que através das suas parábolas nos trouxe ensinamentos profundos, pensamos em esperança. Esperança que abastece o nosso ser. Esperança que fixa e torna-nos mais ativos naquilo que buscamos para seguirmos a caminhada a qual fomos orientados. E para isso, optei hoje para fazer o estudo de um grande livro da obra de André Luiz. E a vida continua. Por que a vida continua? Porque é esse, ou é esta visão que faz-nos, ou seja, da continuidade do Espírito, que nos programa para modificarmos, que nos programa para mudarmos a nossa rota, encontrarmos um eixo em que as bases fundamentais dos ensinamentos doutrinários possa nos trazer alento, esperança e compreensão. Iniciando o nosso estudo, eu coloco já uma primeira questão para podermos posteriormente desenvolvermos aquilo que André Luiz nos traz de aprendizado. Eu faria a seguinte questão: o destino é a soma de nossos próprios atos? Olha a profundidade dessa pergunta. Isso foi dito, ou melhor, este questionamento foi feito pelo instrutor Ribas, que nós vamos ter contato com ele no desenvolver do nosso estudo, e ele faz essa questão para podermos nos envolver no clima da história que vai ser contada. Esta frase dita por ele pretendeu, ao emiti-la, dizer que devemos a nós mesmos situações em que se nos enquadra a existência, uma vez que recolhemos da vida exatamente o que lhe damos de nós. Então, essa é a entrada, é o cartão de apresentação para podermos entender que somos responsáveis por aquilo que cultivamos. É repetitivo, eu sei que é repetitivo, mas por que repetir tanto? É porque precisamos aprender. Entrando exatamente no tema do nosso trabalho de hoje, e a vida continua, é o último livro considerado da série André Luiz, editado em 1968, nós encontramos algo que é de suma importância, profundo, para a nossa análise não momentânea, para a nossa
análise diária. Olha exatamente, e vocês vão me permitir, o que Emmanuel diz. Olha o reflexo, nós fizemos aquele questionamento e agora, olha o que Emmanuel nos fala. Quanto maior a cultura de um espírito encarnado, mais dolorosos se lhe mostrarão os resultados da perda de tempo. Quanto mais rebelde a criatura perante a verdade, mais aflitivas se lhe revelarão as consequências da própria teimosia. Nenhuma construção digna se efetua com a cooperação do serviço, quer dizer, sem a cooperação do serviço e do tempo. Aí a gente já para um pouquinho, descansa, observa o que Emmanuel quis nos dizer e a nossa lembrança vai de encontro ao que está escrito no Evangelho. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Responsabilidade. Mas você começou a palestra falando que ia falar em esperança. Mas a responsabilidade é que abastece a nossa esperança. Encontramos, depois da grande renovação, o retrato espiritual de nós mesmos, com as situações que forjamos, a premiar-nos, olha aí, pelo bem que produzem ou a exigir-nos corrigenda pelo mal que estabeleçam. Emmanuel, vamos dizer, nessas poucas palavras, nos coloca de frente a frente com a nossa consciência. Nos mostra uma realidade que o Cristo, na sua vinda, várias e várias vezes nos mostrou o que era necessário para construir o reino de Deus, ou o reino dos céus. Podemos, então, a princípio, já concluir que os graus de conhecimento e responsabilidade variam ao infinito. Ao infinito. Por que você pode estar falando dessa maneira? Porque a nossa evolução é eterna. O nosso aprendizado é contínuo. A nossa busca obrigatória, e é obrigatória a lei de evolução, é de que cheguemos a ser espíritos puros. Isso é obrigatório. E isso é de nossa responsabilidade. Porque ninguém vai ficar empurrando. Faz isso. Não. Existe sim alguém que vai nos cobrar. Onde está implantada as leis naturais, que é a consciência. A consciência, sim. Ela vai nos chamar a todo momento para que não nos afastemos do eixo proposto para podermos caminhar em busca da perfeição. É a última obra, como eu disse, de André Luiz. Diferentemente dos outros livros, que são muito descritivos, né? E a gente percebe, porque André Luiz está descrevendo situações nas quais ele vive. É um livro romanceado, e com um grande número de personagens envolvidos todos em uma verdadeira rede, mostrando ligações
muito grande entre todos. Quer dizer, as ligações terrenas, reencarnadas ou encarnados, como estamos, elas têm as suas consequências no plano espiritual. É uma maneira, talvez, de nos demonstrar, né, de uma maneira, assim, como eu disse, muito clara, que não estamos isolados ou abandonados. Porque a sensação de abandono é que talvez traga a cada um de nós certos temores. Nós somos abandonados à sorte. Nós ouvimos isso a todo momento, né? E isso que eu disse, né? Ou seja, com essa clareza que não estamos nem isolados ou abandonados, é um grande equívoco que carregamos dentro de nós. Talvez por egoísmo ou por falta de humildade. E isso nos faz pensar que, não sendo isolado, nós devemos vivenciar com aqueles que nos rodeiam, né, experiências para enriquecermos a nossa bagagem. Nós vamos perceber que dentro do enredo mostrado por André Luiz, a princípio nós vamos encontrar uma jovem, Evelina, e um senhor mais maduro, né, o senhor Ernesto, encarnados ainda, que vão se encontrar numa estância de água mineral, Poços de Caldas, e isso é chamado de encontro fraternal. Interessante que dentro disso, desse encontro, ambos têm sérios problemas de saúde e ambos têm a mesma doença e ambos se preparam para realizar a cirurgia. E ambos têm riscos em relação à cirurgia. Coincidências? Reencontro? Afinidade de outras reencarnações? Mas o que sabemos é que se cria entre ambos algo mais profundo. Não é amor no sentido de homem e mulher, mas cria-se uma afinidade. Evelina, uma jovem, né, casada, vamos entrar com outro componente, Caio Serpa, um advogado bem-sucedido, bem rico, né? Ela começa a ter problemas no casamento, porque, agora eu vou falar o que está realmente descrito, por alguma razão, ela foi submetida a um aborto terapêutico, não há uma informação muito profunda a esse respeito, mas como isso provavelmente gerou uma esterilidade em Evelina, o casamento começou a entrar num caos, ou seja, Caio Serpa, marido de Evelina, arranja uma amante. A história evolui. Ambos vão à cirurgia. E em prazos um pouco diferentes, desencarnam. Mais uma coincidência?
A gente não tem ideias assim da profundidade, da armação, né, que se processa no plano espiritual e no plano físico, em que duas pessoas que se conheceram, se afinaram, que são submetidas à mesma cirurgia, desencarnam. Aí vocês vão de novo me questionar, mas você não falou que é esperança? Esperança. Mas a morte é do corpo físico. Vai retirar esse entulho, né, ao qual nós estamos ainda condicionados a carregar por questões de leis evolutivas. E esse fato, chama-nos a atenção e nos leva a fazer as primeiras reflexões. Temos, a princípio, né, o encontro dos dois, casual, e o desencarne dos dois, casual. Então, surge-nos, e isso está entre linhas, né, a primeira questão que o livro nos traz. Estamos preparados para morrer? Que pergunta, hein? Que situação. É importante que, apesar de termos conhecimento da reencarnação e da perenidade do espírito, isto ainda representa uma grande dificuldade para nós. Isso porque projetamos sempre algo para nós dentro de uma encarnação só. Mas se projetássemos todo o nosso desejo, todo o nosso trabalho, toda a nossa necessidade de viver para outras encarnações, se em vez de projetarmos uma vida até os 70, projetássemos uma vida para daqui a 200, 300, quando tivéssemos 400 anos, né? Não que nós íamos fazer 400 anos, mas dentro já de um padrão de conhecimento. Será que estamos desenvolvendo mecanismos de reforma íntima dentro da condição que às vezes estamos encarnados e outras vezes no plano espiritual? Será que passa dentro de nós que a nossa vida real é no plano espiritual, ou como muitos gostam de afirmar, na erraticidade? Acho uma palavra erraticidade mais bonita. Será que nós temos essa concepção que a nossa passagem para o plano espiritual, que é a verdadeira vida, é a consequência real daquilo que adquirimos durante a encarnação? Se fôssemos pensar desse jeito, se fosse amadurecer dentro do nosso ser todo esse cabedal de informações, acredito que a primeira consequência seria a perda do medo de morrer. Que todos nós, mesmo sendo espíritas, mesmo acreditando, nós temos medo. Nós falamos que não, mas nós temos medo não é da morte, mas como vai se processar o processo. O que está lá dentro da nossa consciência. Mas vamos seguir, né? Em seguimento à nossa história, né?
Ambos acordam no plano espiritual, sob amparo, e é lógico, mas com certa confusão. Isso é algo que está nos chamando a atenção, porque é uma afirmativa de proteção, de abraço, de carinho. E isso nos faz raciocinar de novo, porque André Luiz nos leva a esses raciocínios. O que faremos ao chegar no mundo espiritual? Nós já falamos a primeira questão lá atrás, que foi: será que estamos preparados para a nossa partida? Agora, o que nós vamos fazer lá? Descansar? Nós trabalhamos tanto na Terra, né? Agora nós vamos descansar lá, né? Objetivamente, será que nos capacitamos para o momento do desencarne? Por que eu estou falando dessa maneira? Para transformar isso não num processo de terror, de medo, mas mostrar que é algo perfeitamente normal. É algo que nos leva ao domínio do maior. É algo que nos leva a desvencilhar do peso que nos mantém preso à crosta terrestre. Mas as coisas vão mudando à medida que Evelina e o seu companheiro vão observando. A percepção é de que há muitas pessoas e que o lugar é bonito, dá a ambos uma certa tranquilidade. Quer dizer, estou no céu. Fomos operados, estamos bem, a esperança renasce em nosso ser. Passamos pelas dificuldades, apesar da gravidade do quadro, nós estamos bem. Mas é lógico, à medida que vamos equilibrando, algumas questões começam a surgir. Que lugar é este? Onde estão os familiares? Por que não se pode comunicar com eles? É, né, um momento em que de profunda análise do nosso posicionamento perante a uma nova realidade que eu ainda não consigo perceber. Mas, ao mesmo tempo que eu não consigo perceber, eu estou bem, eu estou leve, eu estou contente. É o momento, então, que os dogmas religiosos se afloram, as negações, dificuldade de reconhecer esta nova realidade. É um choque inicial compreensível, que passa, lógico, né? E após algum trabalho, eles começam, então, a compreender essa nova realidade. Olha que interessante. A princípio, dois espíritos que aparentemente não se conheciam, chegam da mesma maneira no plano espiritual e recebem da misericórdia divina. Misericórdia divina é uma esperança.
é uma forma de esperança, todo esse apoio, todo esse amparo. E mais uma vez, então, eu lembro o que eu disse lá atrás. Nós não estamos abandonados e nem isolados. Vocês lembram que eu fiz um questionamento que citei o nome do instrutor Ribas. O instrutor Ribas é o chefe do instituto, né, lá no local psíquico de ajuda, né? Então, olha agora por que eu falo em esperança. Olha como a situação é conduzida. Evelina e Ernesto colocam todas as dificuldades. Eles vão fazer depoimentos, né? E desenganos ocorridos na última reencarnação, ou seja, na reencarnação que antecedeu a chegada deles nesta colônia. Partindo de Evelina, ela cita um romance com dois. Aí a máscara começa a cair. Ela casou com Caio, mas também namorou Túlio, um outro indivíduo. Então, nós já temos aí, nós passamos a conhecer o nosso instrutor Ribas, mas já tem um outro personagem no qual Evelina se encontra também envolvida. Ela casa com Caio, mas teve um amor, né, também por Túlio. E na hora que chega a vez de Ernesto, conta que por ciúme, né, matou um amigo, que nós vamos conhecê-lo numa história chamado Desidério, cujo apelido era Dedé. Então, olha que coisa engraçada, né? Pela descrição, um matou, o outro causou problemas, eles tinham uma dívida. Todo mundo ia falar. É um caso típico para uma passagem pelo umbral. Mas não passaram. Foram direto por uma colônia, foram amparados. Nesse momento eu consigo perceber, então, por que isso ou isso nos parece esperança. Então, a gente poderia dizer que nessa relação que o instrutor Ribas cria com Ernesto e com Evelina, pelos diálogos que se travam, pelas declarações de ambos perante ao instrutor Ribas, nós dizemos, né, ou chamamos isso, que foram travados diálogos terapêuticos. É engraçado, né? Diálogos terapêuticos. Diálogo terapêutico é encontro com aquilo que você trouxe de negativo na sua bagagem. Mas se eu estou nesse trabalho de entendimento, eu estou recebendo uma oportunidade. Oportunidade é reencaminhamento. E reencaminhamento é a ação da misericórdia divina nos protegendo contra os erros do passado, ou seja, a esperança que começa a florar. A esperança que nos mostra que nós podemos reconquistar. A esperança que nos mostra que podemos reorganizar os nossos sentimentos e sanar os erros os quais
eu fui o responsável. Olha a esperança florindo. Olha a esperança trazendo a cada um de nós, ou aos dois principais atores, se assim podemos dizer, desse livro, de que a vida continua e nós podemos, de uma maneira, se nós estivermos no planeta, nós podemos resolver, e nos é dada a oportunidade de resolver para podermos ajudar aqueles aos quais ofendemos. Então não é essa a lei de olho por olho, dente por dente. É a lei do amor. É a lei do amor, é a esperança. Mas nós vamos percebendo que Evelina e Ernesto vão desenvolvendo atividades, já conhecendo a situação na qual Ernesto tinha um certo conhecimento, mas Evelina, por causa dos dogmas que ela trouxe da sua religião, e nós não estamos falando disso, não estamos querendo criticar nada, porque cada um está no seu lugar, no seu momento. Então, ela se vê de frente a uma nova realidade, e essa realidade fomenta nela o desejo do trabalho, a esperança que renasce. O enredo se desenvolve de maneira que, posteriormente, dentro de um passeio desse grupo, chefiado por um outro instrutor, vão até um umbral e Túlio é resgatado. Túlio foi o outro namorado de Evelina, que aparentemente, segundo o conhecimento dela, havia suicidado. E ele revela que não suicidou, mas que foi morto por Caio, marido de Evelina, por questões de ciúme. Olha como é que forma uma verdadeira rede. E isso tem que ser resolvido. Isso tem que ser solucionado, porque todos estão envolvidos nessa situação que pode dificultar próximas reencarnações. E para mostrar que nós podemos, através da responsabilidade, do conhecimento, do renascimento da esperança, podemos ajudar, o que o instrutor Ribas vai fazer? Ele vai colocar exatamente a Evelina como a responsável pela recuperação de Túlio para a posterior reencarnação. Se ela foi responsável, se ela causou ciúme, ela recebe da espiritualidade superior, através do instrutor Ribas, a oportunidade de reparar. Poderia falar que é uma esperança? É uma esperança. Ernesto era casado com Elisa e Desidério gostava dela. Então, o que acontece? A Elisa, esposa, né, de Ernesto, era uma médium de muitos recursos e a história evolui porque ela é taxada de louca, ela é taxada de uma série de coisas,
porque ela tinha visão, ela tinha uma visão muito grande. E ela amava o tal do Desidério. Então, o Desidério já estava desencarnado e ela, por questões de afinidade, ela mentalizava. Então, ela via o Desidério sentado lá com ela, que era o grande amor dela, né? Mas ela desenvolve algumas doenças e vai desencarnar. Então, aí, nós temos o Ernesto, nós temos a Evelina, nós temos o Túlio, nós temos o Dedé, e nós temos agora a mãe da Evelina. E isso não pode ficar nessa trama de ódio, de desespero. Isso tem que ser resolvido. As oportunidades, né, chegam por ordem superior. Então nós vamos perceber dentro dessa trama que há um envolvimento de todos. E foi dada a oportunidade, olha aqui, algo intenso e interessante, foi dada a oportunidade de isso ser esclarecido, ser revisto, se ser reparado. Vamos dizer que isso não é uma forma de esperança? A esperança, amor. Então, o instrutor Ribas vai orientando, né? Mostrando a eles que essa oportunidade que todos estão recebendo agora, isso já vinha sendo cultivado, né? De longo tempo, porque eles tinham merecimento. Eles tinham dentro deles a oportunidade que foi demonstrada de ajudar, de preocupar com o próximo. E o instrutor Ribas, então, coloca exatamente todos os envolvidos, né, para que possam sanar as suas dificuldades, que serão sanadas pela compreensão, pelo entendimento, pela esperança do reencontro quando reencarnado, pela a esperança de encontrar um grande amor. Enfim, por uma intercessão divina. Nesse momento, nós vamos compreender na evolução da história, olha como é que são as coisas, que a amante de Caio César, de Caio, não, Caio César não, né? Do Caio, era a filha do seu Ernesto. Olha aí, como é que são as coisas, como é que há uma montagem, parece um teatro. E Evelina, através já do seu conhecimento, das oportunidades que recebe de visita a Caio, começa a influenciar Caio para proteger aquela mulher, para casar com aquela mulher, para que pudessem posteriormente receber como reencarnante aquele indivíduo ao qual eles tinham prejudicados. Nessa história, então, Ernesto vai descobrir que, na realidade, ele não matou Desidério, mas foi um outro amigo que dá o tiro de misericórdia. Então, formou-se uma trama que
no plano espiritual, começou a ser entendida a partir do momento que todos puderam entender que haveria ou deveria, mesmo pelas dificuldades causadas em reencarnação anterior, reparar. Amâncio, o que havia realmente dado tiro, casa com Brígida. Olha aí, aparece outra pessoa, parece como eu disse para vocês, parece uma novela, mas é essa a intenção de André para mostrar como nós estamos envolvidos e como nós podemos recompor a história. E ele casa com Brígida e num tempo mais para frente, né, eles não tinham filhos, de novo Evelina, através da intuição, sugere à mãe para que adotasse uma criança, porque eles já estavam mais de idade, eram muito ricos, mas não tinham herdeiros. Oportunidade, então, para o Dedé reencarnar, oportunidade através de outros sistemas para o Túlio reencarnar, para a Elisa reencarnar. E o que significa isso? Que uma nova luz se apresentava, ou seja, a esperança. E todo esse envolvimento está sob a responsabilidade de Ernesto e Evelina. A esperança de novos dias. E como objetivo, né, vou falar até um presente, Ribas informa a ambos, que já estavam unidos fraternalmente, né, que eles deveriam permanecer naquele plano de trabalho por mais de 30 anos. Por quê? Para poder acompanhar não só a evolução dos reencarnantes, mas aqueles indivíduos que estavam encarnados, recebendo os devedores ou os cobradores, e que os dois teriam um papel fundamental no acompanhamento, na evolução, para que tudo se processasse dentro das leis divinas. É lógico, não poderíamos, num tempo 50, 60 minutos, contar tudo sobre o livro. Isso é apenas um resumo, antes de podermos continuar. E aquele que interessar, também existe o filme. E a vida continua. É muito importante a gente ter um contato com essa obra como condição de abrir os nossos olhos e nos dar esperança. Então, o livro nos leva a algumas reflexões. Dentro delas, vamos destacar algumas. As ideias são filhas das circunstâncias, ou seja, é o momento em que se conhece o Ernesto, né? Lá na estância termal, junto com a Evelina, né? E que cria-se uma afinidade, uma fraternidade. E o que motiva a primeira conversa sobre espiritualidade
que Ernesto trava com Evelina. Quer dizer, a circunstância propiciou a Evelina e a Ernesto um encontro, uma aproximação, algo que pudesse desenvolver dentro do coração deles uma certa afinidade, um reencontro. Outra reflexão que o livro nos traz para pensar: como estou me preparando para morrer? Vocês vão falar assim, assunto tétrico, né? Não, mas isso já está sendo mais explorado, né? E já podemos ver isso em vários filmes, né? Ou seja, eu tenho que entender que a vida não é só esse momento, esses poucos 70, 80, 90 anos, na qual passamos pela Terra. O Pai falou que nos criou simples e nos deu tarefas para que pudéssemos evoluir. Então, a evolução é obrigatória. Nossas ações no campo do sentimento, isso nos chamou a atenção, porque é a maneira pela qual, né, nós relacionamos com os outros, criando vários ambientes afetivos, e nós também passamos a ser responsáveis por esses ambientes. Então, é a maneira como a gente se conduz, a responsabilidade que temos conosco e que todos aqueles que nos cercam. É a afabilidade, é o amor, o entendimento, a compreensão, a paciência. E outra questão que o livro nos coloca: se o casamento é uma experiência necessária. Eu uso a palavra casamento como uma maneira de fazer uma pergunta mais rápida. Mas a obra nos mostra a importância da união. O relacionamento entre dois seres que levam a se corrigirem, a observarem as suas falhas e o trabalho que se desenvolve para manter um instrumento chamado amor. É o entendimento. É o encontro de almas para juntos seguirem uma caminhada. E como questão final, é uma questão até às vezes que as pessoas ficam nos olhando: o dinheiro não faz o serviço do coração? Ou seja, será que nós vamos comprar com dinheiro o amor, o carinho daqueles que estão próximos de nós? O que nós fazemos com o dinheiro em relação àqueles que estão ao nosso redor? E eu gostaria, neste momento, terminar a nossa conversa lendo algo para vocês do fundo do coração. Que isso possa abrir os nossos olhos, abençoar os nossos dias, dar-nos uma nova visão ou uma visão renovada da simbologia do Natal, o entendimento do Cristo que nasce numa manjedoura,
os seus ensinamentos para que possamos reencontrar o eixo que nos governa o destino, que nos traça uma realidade de vida futura, de uma percepção a respeito da perenidade do espírito, da consumação dos pilares básicos da doutrina, calcados no amor, na reencarnação, na lei de causa e efeito, nos orientando que, se assim procedermos, modificando o nosso pensamento, o nosso caminhar, que a casa de meu pai tem várias moradas. E que dentro dessas moradas existem mundos felizes. Podeis sim ser feliz, mas isto tem um preço. Acerta-te como és, sem esperar destaque. Conserva a disciplina de teus próprios impulsos. Em matéria de afeto, vive em teus compromissos. Deus ajuda, porém, a quem busca ajudar-se. E com isso, desejo a todos Feliz Natal, um ano novo de muita paz, de muito amor, de muito carinho, e que possamos, através da prece final, abraçar a todos com um sentimento profundo, movido pela alegria, pela certeza, pela compreensão. E dentro daquilo que buscamos construir, dentro daquilo que fazemos, a responsabilidade que temos perante a nós mesmos é que vai nos abrir o caminho da realidade futura. Pai, agradecemos profundamente por esses momentos em que, em contato com a espiritualidade superior, recebemos, através das suas energias bondosas, o carinho, o amor, a fraternidade. Abençoe, ó Pai amado, todos aqueles que hoje aqui participaram, encarnados e desencarnados. Abençoe a todos os corações, plantando a semente da esperança. A semente que germinará de acordo com o terreno que vamos preparar. Abençoe a todos nós. Orientai para que possamos continuar nessa trajetória de busca da luz. Fortaleça profundamente os nossos corações. Dá-nos a cada um de nós a energia, a compreensão e transforme
tudo dentro de nós em esperança, em novo mundo, em novos caminhos. Que possamos todos, neste momento, nos sentir abençoados pelo mais alto, confortados por aqueles que nos rodeiam, amados por aqueles que nos deixaram, preparados estamos pelos conhecimentos que vamos adquirindo para enfrentar novas realidades. Que a paz do Mestre Jesus possa abençoar os corações de todos e que possam, no ano que se segue, vibrar com amor, com fraternidade, observando principalmente as leis que nos governam para nos reencontrar no caminho da verdade. Que a paz de Jesus possa abençoar os corações de todos. Que assim seja. Olá, para vocês, Maria de Nazaré. Maria, deposito no teu ventre a esperança que transcende toda dor, toda tristeza. Maria, tua história assim tão pura nos trará grande ventura. O teu fruto é só beleza. Teu doce colo, teu doce amor é ninho fértil para o esplendor. Teu olhar doce anula o fel, brilham teus olhos e estou no céu. Maria, todos os séculos guardarão na memória o teu amparo ao menino diferente. Maria, nossas preces são tão pobres, grato ao teu amor tão nobre, mudou a terra para sempre. Teu doce colo, teu doce amor é ninho fértil para o esplendor. Teu olhar doce anula o fel, brilham teus olhos e estou no céu. Teu doce colo, teu doce amor é ninho fértil para o esplendor. Teu olhar doce anula o fel, brilham teus olhos e estou no céu. A todos os amigos da Casa da Acolhida, eu desejo um Feliz Natal, um Natal com Jesus. Um beijo da Lau para todos. Natal, um tempo novo se inicia, entre belos clarões renovadores. Nasce Jesus em meio dos pastores, que cantam inflamados de alegria. O enviado de Deus às nossas dores, ei-lo que nos instrui, consola e guia. Indiferente
nas tramas e rancores, nas agressões da treva que o vigia. Carrega sem protestos ou lamentos a cruz de dor dos últimos momentos, sob o rigor da lei, sem que a degrade. Natal por nós, Jesus está de volta, sem pompa, sem troféu e sem escolta, promovendo a união da humanidade. Carrega sem protestos ou lamentos a cruz de dor dos últimos momentos, sob o rigor da lei, sem que a degrade. Natal por nós, Jesus está de volta, sem pompa, sem troféu e sem escolta,